Olá pessoal, tudo bem? Pessoal que me acompanha pelas redes sociais, é um prazer mais uma vez estar aqui falando com vocês de alguns assuntos daquilo que está acontecendo no nosso cotidiano. Uma delas que nós não poderíamos deixar de falar é a questão da política e o seu encerramento que se aproxima cada dia mais e praticamente estamos na etapa final. Nós podemos dizer que é uma ironia da vida e do destino. Pensar que um dia nós teríamos motivos e alegrias em vestir novamente a camiseta verde e amarela que representa o nosso país, que representa o nosso povo. E quando olhamos no contexto atual de tudo que se passa hoje aqui no nosso país, fica até engraçado analisar por esse ângulo, né? Hoje nós não temos como o povo desse país que vivemos alegria em nenhum cenário. Nós olhamos pelo lado da saúde, segurança, educação, toda essa área que está envolvida dentro do governo, né? Dentro do Congresso, que deveria trabalhar, se esforçar para fazer algo bom e melhor para todos esses setores, mas infelizmente olhamos e avaliamos cada dia mais decadente e não sabemos ainda até quando isso vai e aonde isso vai chegar. Mas é algo que já estamos acostumados, não é de hoje, já estamos vivendo isso mais de uma década, né? Tivemos por alguns momentos essa ilusão de que o PT traria ao nosso país essa alegria, esse momento histórico de vivenciarmos com a nossa família, com todo um povo, de um país liberal, de um país onde as pessoas se respeitem, de um país onde nós possamos nos colocar no lugar do outro, e quando nos colocamos no lugar do outro, nós sempre aí então nos faz estender a mão, porque reconhecemos como é a dor do próximo. Mas não é isso, né? Infelizmente já estamos há um bom tempo sem saber o que é essa sensibilidade, o que é esse amor ao próximo. E quando olhamos nos outros cenários, no caso para dentro do esporte, vemos hoje que não temos motivo algum para nos alegrarmos, né? Tivemos essa grande decepção mais uma vez, né, com a seleção brasileira aí de futebol, né? E outros também, outros esportes que agrobam aí os esportes, nada assim tão favorável ao nosso respeito e nada tão satisfatório que tivéssemos tantos motivos, né, para nos alegrarmos. Pode ter certeza que lá escondido tem muito brasileiro, né, em outras modalidades, outros esportes, nos dando alegrias, mas infelizmente eles não são notados, eles não são tido como um bom investimento aos patrocinadores e à grande mídia. Isso é uma pena. Sabemos que nas várzeas, nas cidades pequenas, escondidas e uma dimensão de outros lugares, há muito brasileiro bom naquilo que faz, que realmente dá todo o seu amor, todo o seu suor para conquistar algo. Mas ele ainda é considerado aquele chamado peixe pequeno, então não tem muita expressão na mídia, a mídia também não quer fazer nada para poder ajudá-lo, né? Mas no grande escalão aí, no alto escalão, nós olhamos que só temos tido decepções, né? Se olharmos pelo cenário das igrejas, né, que são motivadoras da nossa fé, que são motivadoras aí de alguma ideologia, de alguma forma de que possamos
buscar e crer, né? Olhamos também com uma certa decepção, porque é um querendo atropelar o outro, é uma discussão, uma desavença, uma falta de equilíbrio, uma falta de razão, de raciocínio, né? E da própria consciência nesse cenário onde as pessoas deturpam totalmente a questão da fé, elas se movem como se tivessem atendendo uma vontade de Deus, mas totalmente contra aquilo que Deus é único, que é sobre o seu próximo, sobre amar uns aos outros, né? Assim como Deus amou a igreja. Então olhamos de forma bem deturpada isso. Obviamente que não podemos generalizar, né? Existe ainda a minoria, né? As pequenas ainda, que aquela pequena parte que faz ainda um trabalho muito essencial, um trabalho muito humano e que deixa escoar e escorrer essa sensibilidade daquilo que a palavra de Deus, daquilo que Cristo ensinou. Mas, por outro lado, a grande maioria, principalmente dessas igrejas que não são mais igrejas, são palácios, né? São realmente assim, uma estrutura de um alto luxo fora do comum, e tudo voltado e com a insinuação de que é Deus que provê isso, Deus que busca, que espera isso, e você vê totalmente o contraditório disso na palavra de Deus, até pela forma como Jesus veio a este mundo, pela forma como ele viveu, pela forma como ele foi. Então eu vejo que está muito deturpado hoje o próprio ensinamento da Bíblia, a própria palavra de Deus, né? Então, se você for olhar pelos contextos bíblicos, você vai ver que hoje, de forma errada, a forma como está se praticando no que nela as pessoas têm lido. Então, assim, infelizmente, a religião hoje está imperando, né? Então, a religião é muito hoje maior do que o evangelho. E é uma pena, né? Porque se todo mundo sequer conhecesse o evangelho, viria de que você só é útil e só é necessário e só é bom e você só é amoroso quando você se doa e se preocupa muito mais em ver aquela pessoa feliz do que a si mesmo, do que aqueles que estão ao seu redor. Infelizmente, isso é o que mais acontece hoje. Mas é uma pena, mas não tem muito o que fazer. E eu tenho a minha convicção de que isso só irá crescer. Tá? Não tem aí muita estimativa de uma melhora nisso. Primeiro que jamais vai existir uma unificação das igrejas e uma unificação das religiões. Então, hoje em dia se tornou isso parece até um campeonato de futebol. Cada um é um time, cada um defende a sua bandeira e tem a sua torcida. Então, infelizmente, é isso mesmo que acontece. Tá? E saindo desse cenário, né, da religião, nós vamos para o cenário da mídia. Hoje você você liga num canal de televisão aberta, aí no caso, onde você tem essas emissoras, né, desde SBT, Rede Globo, Record, Bandeirantes, Rede TV, e você vê a falência total da criatividade, a falência total daquilo que possa ser necessário e útil a uma população. Você vê o quanto isso hoje, de certa forma, fraqueja e muito um povo, até porque muitas vezes dependem da mídia, dependem desses meios de televisão e de comunicação para ter informações, para ter algo que possa ser útil, né? Então, infelizmente, hoje que nem nesse exato momento que eu faço esse vídeo, se você abrir essas emissoras, você vai ver que são hoje, nesse exato momento, estão passando coisas nada a ver, nada de útil, nada de necessário, né? Então, infelizmente, está sendo usado hoje por uma forma muito errônea, uma forma muito ruim e péssimo para a população. E muitas vezes estimulando coisas que não são para o momento, conseguindo cada vez mais trazendo para a parte da manhã
essa coisa de que é necessário expor dois homens se beijando, duas mulheres se beijando, essa forma aí de, de mostrar que pode ser gay, pode ser lésbica, como se houvesse essa determinação hoje por parte desses que estão por trás desse meio de comunicação, e não há a mínima necessidade nisso. Então, está se perdendo e não está se dando mais o tempo e o respeito dos pais de poderem aí educar os seus filhos. Tudo bem que hoje você pega uma boa parte desses pais, pessoas totalmente despreparadas, pessoas totalmente sem qualquer fundamento para ser pai e mãe, para educar um filho ou uma filha. Infelizmente é isso. Então nós estamos vivendo em tempos onde a própria mídia estimulou muito o que se acontece hoje, que é essa agressividade, tanto intelecto quanto verbal do povo. Então você vê aí pessoas que diz estar no segundo ano, né, no segundo grau, mas eles têm aí um intelecto muito ruim, muito fraco, uma capacidade insuficiente de raciocínio, de somar, multiplicar. Então, infelizmente, se você pegar hoje por essa forma de mídia que é colocada no dia a dia, não se tem mais essa vontade, esse desejo de ajudar aos pais no crescimento, na educação dos filhos. Antigamente você assistia a televisão, passava programas educativos, onde mostrava, ajudava até mesmo as crianças a fazer conta de tabuada, conta de mais, de vezes, e a falar as primeiras frutas, as primeiras palavras. A televisão antigamente era assim um caminho e uma forma muito boa, assim, maravilhosa para os primeiros passos de uma criança, quando começava a falar as primeiras palavras. E infelizmente hoje não é mais isso, porque os interesses mudaram totalmente, né? Infelizmente o marketing hoje maior está nessa coisa da nudez, essa coisa hoje de mostrar que o homem que quer ser mulher tem que ser, e mostrar a sua forma de ser, aquilo que ele considera totalmente cabal, e pronto, acabou. E é aquilo que tem que permanecer. Então hoje você liga a televisão 11 horas da manhã, você já se depara com assuntos, cenas e situações totalmente inapropriadas para aquele momento, para aquele horário muitas vezes que as famílias antigamente se reuniam para almoçar, era uma coisa assim sagrada mesmo para o povo, esse momento de almoço, dias de semana, finais de semana, e hoje já não tem mais isso. Então, infelizmente, essa grande mídia hoje se tornou uma podridão, se tornou hoje aquela chamada carniça para o urubu, que nada de bom tem e nada agrega para um crescimento, para uma vida útil e saudável e sustentável, não só de uma criança, quanto de uma família. Então, infelizmente, é o que nós assistimos hoje em dia, e eu recomendo não assistir, eu recomendo inutilizar isso da sua televisão, né? Hoje, com essas TVs hoje fechadas que se tem aí, promoções e valores às vezes acessíveis, acredito que é muito mais vantajoso, porém muitas vezes são ruins na sua forma de lidar, né? São ruins nos seus atendimentos e em outras coisas, mas é uma opção boa, pelo menos, tá? Então, infelizmente, é isso que temos hoje, essa deformidade, né? Essas coisas que só nos tira toda o pensamento de que o amanhã será melhor, porque olhando para ao nosso redor não olhamos nada útil, nada que possa nos
nos trazer algum benefício, né? Lidamos hoje com uma massa gigantesca de pessoas desiludidas, de pessoas desempregadas, famílias sendo consumidas pelas contas, pelo dia a dia, pelo estresse, né? Jovens cada vez de forma maior com com esse momento que é de depressão, jovens sem rumo, jovens sem foco, jovens sem estímulos, jovens sem qualquer acenação para uma atitude, para uma determinação, para uma convicção. E isso é muito triste porque são pessoas que deveriam hoje estar nutrindo toda a maior vontade e esperança de um país e de um mundo melhor. Mas olhamos muitas vezes para o outro lado, quais são a segurança, quais são a forma como esses jovens estão sendo tratados, como seus pais estão tratando esses jovens no dia a dia, preenchendo esse vazio com celulares caríssimos, com roupas, sapatos, tênis, relógios, câmeras, com todas essas coisas de valor, como se isso suprisse às vezes o vazio da alma, o desespero do coração. Então, infelizmente, é o cenário que nós temos hoje. Pais totalmente focados, né? Muitas vezes no trabalho, muitas vezes no crescimento seu, pessoal, né? E nisso ele reverte aquela falta de atenção aos filhos, suprindo com matérias, com coisas, né? Compra isso, compra aquilo, mas infelizmente às vezes estão perdendo seus filhos e deixando com que eles sejam dominados, né? Por essa modernidade que são os telefones, que são essas redes sociais e a mídia também, né? E não estão se deparando e não vendo o mal que estão causando a esses jovens. E depois a conta, quando chega, ela se torna muito caro e às vezes irreversível. Então é necessário isso, que esses pais começassem a ter um pouco mais de tento, começassem a pesquisar mais, porque as pessoas usam hoje as redes sociais muito, mas muito, apenas para fazer o seu vídeo, falar as suas opiniões, falar isso ou aquilo, fazer as suas graças, as suas frescuras, as suas idiotices, as suas babaquices, mas não usam essa ferramenta tão maravilhosa para pesquisar sobre história, pesquisar sobre qualquer assunto do cotidiano, qualquer assunto de 100, de 200, de 1000 anos atrás, você encontra hoje, se você pesquisar sobre essa diversidade de assuntos, qualquer palavra, qualquer colocação, qualquer forma de matemática, ciência, tudo que você imagina, se você usar hoje ou pesquisar ali do Google, você vai encontrar isso fácil e gratuitamente para você ali se aprimorar, se aperfeiçoar. Então, infelizmente, até a forma de ser, às vezes, um bom pai, uma boa mãe, ou como educar os seus filhos, você também encontra nessa ferramenta que é tão boa e interessante, que é o Google e a pesquisa que nele há. Então, assim, infelizmente, é o que nós estamos vivendo hoje. Mas sobre tudo isso, sobre toda essa decepção, sobre todo esse caos que nós estamos vivendo em todos os setores que nós podemos aí apontar, todos, não há exceção, não há um que a gente possa olhar por uma forma mais alegre, mais feliz, mais otimista. A gente se depara com a maior ironia de todos os tempos, a maior ironia de toda uma humanidade, a maior ironia dos dias atuais de hoje. É onde nós podemos ver, sentir e se alegrar naquilo que nós mais temos como abismo de uma sociedade, que é a política. Então, na política hoje, nós estamos encontrando a esperança, o recomeço, a inovação, a mudança
daquilo que nenhum outro setor está nos dando. Então, por ela, que tanto questionada sempre, tanto julgada sempre, tanto vista de forma horrível, suja, canalha, onde parece que é um presídio onde se tem ali pessoas de ternos e gravatas que só exploram, só fazem aquilo que é contra a um povo e a sua forma de viver, e nada faz de útil. Então nela hoje nós encontramos esse momento histórico, que é a esperança que brota de dentro dessa política, né? E onde você consegue olhar uma nação de um país se misturando novamente, se juntando, até se conhecendo e sendo solidário um ao outro. E nós podemos dizer que por essas e outras nós ainda somos um país abençoado. Somos ainda um país onde temos a convicção de que Deus tem um interesse muito grande pelo nosso país. Deus tem olhado, tem visto o clamor do nosso país, porque é um país onde nós temos todo tipo de crueldade, todo tipo de infelicidade, todo tipo de tristeza, todo tipo de rancor, de maldade. Nós temos todas as coisas que poderiam nos dizer que esse país já é um país dominado pelo sobrenatural daquilo que é maquiavélico, daquilo que é satânico, daquilo que é ruim, daquilo que é de uma perversidade grande, daquilo que o espiritual está assombrosamente nos céus do nosso país. Mas quando olhamos mais da metade da população do nosso país, mais de 80 milhões de pessoas espalhadas por todos os países, por todo o nosso país, em cada quantidade no seu estado e seus municípios, e olhando esse povo vestido de verde e amarelo, esperançosos numa única pessoa, num único candidato, nós levamos as nossas mãos aos céus e agradecemos porque ainda pode, ainda há tempo, ainda podemos mudar a história do nosso país, ainda podemos fazer com que aquele socialismo mentiroso que não deu certo, porque aqueles que os comandavam só viam esse socialismo da forma deles e para eles, e isso não deu certo, isso não caiu de forma boa para todos que aqui vivem. E até o próprio capitalismo, onde o que se tem procura ter mais e quer ter mais, e muitas vezes não olha nem sequer e nem estende as mãos para que aquele lá que está lá atrás possa ter um pouquinho, possa ter o mínimo, possa ter a dignidade de dizer que vivemos num país de tamanha democracia, mas também de tamanha solidariedade, onde o que mais tem olha para o que menos tem. E ao invés de culpar um governo que muitas vezes nada faz, ele prefere então estender as mãos, dar um pouco do muito que ele tem e fazer um ato, fazer um gesto de solidariedade, de amor, de humanidade aos que menos têm. Se somássemos todos os que são
financeiramente muito, mas muito rico no nosso país, e cada um desses doasse um pouco, mas fizesse isso de forma unificada para suprir as necessidades daquele povo mais longe, mais distante do Nordeste, mais distante dos estados, nós teríamos hoje uma forma melhor de viver. E nós poderíamos pregar ainda de forma maior o amor. Mas hoje nós encontramos uma esperança de que aquele que está sendo hoje, de certa forma, homenageado e tendo a oportunidade de entrar no poder, de sentar na cadeira presidencial, é alguém que diz ser patriota, é alguém que diz que está aqui para cumprir uma missão de Deus. Então, se esse é o desejo do coração desse candidato, nós podemos nos alegrar em dias melhores. Nós podemos, de repente, quem sabe, ter de forma funcional que o socialismo junto com o capitalismo sejam parceiros, onde nós não tenhamos uma forma diferente de olhar o que menos tem, de olhar o que mais tem, onde não exista essa desigualdade. Mas para isso não é necessário que aquele que mais tem doe tudo que tem. Negativo. Basta aquele que mais tem mostre aquele que menos tem a possibilidade de que ele pode também ter, que ele também pode se ingressar numa vida de determinação, de conquistas, porque não é errado, não é pecado querer conquistar, querer crescer, querer ser mais. Que então todos possam ter essa mentalidade para que possamos unificar os poderes, os desejos, o pouco do socialismo com o capitalismo e retribuir isso ao próximo, mostrando de que as mãos estão estendidas, de que crescemos mais, nos sentimos melhores quando estendemos as mãos. E quem sabe, hoje, a atitude de milhares de brasileiros não possa impactar todos os outros setores, não possa impactar os meios de comunicações, não possa impactar o meio do esporte, não possa impactar até as próprias igrejas, e possamos mostrar de que o Brasil é um Brasil de todos, de que aqui, se todos estão, todos têm que ter a dignidade de viver no mínimo bem. Porque só ter muito não quer dizer que você tem paz. Tem um texto da Bíblia que diz que melhor é ter o pouco, mas que com o pouco a paz ao se deitar, do que se fartar e ao se deitar aquele peso. Então, que nós possamos ter esse pensamento, que nós possamos ter essa atitude e acreditar de que domingo que vem essa esperança, esse recomeço, essa inovação vai ser verdadeira e teremos um 2019 muito, mas muito promissor, desde o pequeno ao grande, desde o grande ao pequeno, porque é assim que se faz e é assim que deve ser. A igualdade no sentido de dignidade, de que todos devem viver, seja com o mínimo, mas com o mínimo de forma boa
agradável e maravilhosa. Deus nos abençoe nessa semana e que neste domingo que vem saiamos vitoriosos e que possamos começar a nos alegrar e a vivenciar o recomeço de uma bandeira que estava guardada, que estava lá embaixo, mas agora ela começa a ser levantada novamente e voltemos a ter orgulho do nosso país, que as escolas voltem a cantar o hino nacional, que os momentos, os atos de cada situação onde haja feriado possa haver patriotismo, possa haver devoção a este país, a este Brasil. Um forte abraço a todos e que possamos, domingo que vem, nos alegrando uns aos outros com a vitória e com o recomeço. E que nós não, de forma alguma, venhamos de lançar palavras ou formas pesadas de ofender aqueles que são de esquerda ou que votaram no PT, mas que possamos respeitar, que é dando respeito que se ganha respeito. Um forte abraço a todos e Deus abençoe. Fiquem com Deus.